Olá, meu querido, muito boa noite. Como é que você está? Tudo em paz? Hoje vamos falar sobre os 13 passos de sucesso em processos seletivos em organizações multinacionais ou organizações nacionais. Não importa para qual empresa você está buscando uma recolocação profissional da atualidade. Sabe que conquistar o sucesso em processos seletivos de emprego na atualidade envolve uma combinação, uma preparação, habilidades, abordagem e inclusive estratégia. O mundo mudou. As atividades mudaram. Então, ao longo desses 2 últimos encontros, hoje é o terceiro, eu estou falando para você de 13 dicas rápidas, simples e básicas para ajudá-lo a se destacar e aumentar as suas chances de sucesso. Já falei para você sobre autoavaliação e definição de metas. Falei sobre pesquisa da empresa e da vaga, personalização do currículo e carta de apresentação. Falei também sobre o destaque das suas conquistas, desenvolvimento de habilidades relevantes para a vaga. Ontem eu falei sobre networking, preparação para a entrevista, demonstração de habilidades comportamentais e como fazer perguntas inteligentes ao entrevistador. E hoje vou começar com você falando sobre preparação para os desafios e testes. Algumas vagas podem exigir testes e avaliações específicas, alguns casos práticos. É muito importante você estar preparado para enfrentar esses tipos de desafios e demonstrar as suas habilidades práticas para executá-los. Então prepare-se para desafios e testes, pois é fundamental nesses processos seletivos você ir para cada um deles já preparado para enfrentá-los. Isso pode envolver avaliação técnica, prova escrita, prova oral, entrevista, dinâmica de grupo, exercícios práticos, estudos de caso, interpretação de texto. Então revise conceitos chaves e práticas relevantes para a vaga pela qual você está se candidatando. Pratique resolvendo problemas clássicos semelhantes aos que você poderá encontrar na entrevista e no processo seletivo. Além disso, familiarizar-se com as ferramentas e tecnologias necessárias é muito importante. A preparação adequada não só demonstra que você tem habilidade, mas também demonstra e mostra a sua dedicação em realizar bem o trabalho proposto. Ao se destacar nos desafios e testes, você reforça a sua posição como candidato qualificado, comprometido e que quer realmente aquela vaga. Em resumo, então, a preparação para essas etapas é crucial para impressionar os empregadores, o entrevistador e garantir um desempenho sólido durante o processo. Agora quero falar sobre um item muito importante: a vestimenta e a etiqueta. Vista-se de forma adequada para a entrevista, levando em consideração a cultura da empresa. Mantenha uma postura profissional, cortês, durante todo o processo. Afinal, você não sabe quem é a pessoa que está te entrevistando e qual quesito de avaliação ela está usando. A vestimenta e a etiqueta são aspectos importantíssimos ao participar de processos seletivos. Então, sabendo disso,
Vista-se de forma apropriada para a cultura da empresa, optando por um traje que seja mais profissional, condizente com a posição, condizente com a vaga pela qual você está se candidatando no processo seletivo, para que o entrevistador veja em você já um colega. Afinal de contas, após passar pelo processo seletivo, você já será um profissional representando a empresa no mercado onde você estará atuando. Dessa forma, mantenha uma aparência limpa, organizada, arrumada, transmitindo uma imagem de cuidado e respeito. Pense que você poderá estar enfrentando um cliente e quando você vai oferecer um produto ou vender um produto a um cliente, você tem que ter um comportamento diferenciado. Além disso, é importante também seguir normas de etiqueta, como por favor, chegar no horário. Chegar no horário, não tem como. Mas chegar atrasado para a entrevista e deixar o entrevistador te esperando tomando um chá de cadeira? Sinto muito. Cumprimentar de maneira cortês e manter uma postura respeitosa durante toda a interação da entrevista. Esses detalhes refletem a sua consideração pela oportunidade e a sua capacidade de se integrar bem à equipe profissional daquela empresa. Em síntese, a sua vestimenta e a sua etiqueta são fatores chaves, importantes, na formação de uma boa impressão positiva e profissional do seu entrevistador, que poderá ser o seu futuro líder. E deixando a impressão agradável, já é um bom começo. Sobre acompanhamento pós-entrevista. Aliás, eu quero falar sobre um detalhe importante para você. Durante a entrevista, coloque o teu celular em modo avião. Porque não tem coisa mais desagradável do que você estar atendendo uma ligação telefônica de alguém que pode até ser importante, mas no momento da sua entrevista, este é um momento importante para você. E você não conhece o seu entrevistador. Ele pode pensar que você está priorizando aquele telefonema que talvez pode nem ser importante, em detrimento dele. Se ele for o teu gestor, ele pode não gostar dessa sua atitude. Mas vamos falar sobre o acompanhamento pós-entrevista. É importante você cuidar da tua ansiedade, pois após a entrevista, envie um e-mail de agradecimento para a empresa, reiterando o seu interesse na posição e agradecendo ao entrevistador pela oportunidade de conhecê-lo e de ter sido entrevistado por ele, que representa aquela organização. Fazer um acompanhamento após a entrevista é uma prática muito valiosa. Então, nesse e-mail de agradecimento, deixe ao entrevistador claro a sua expressão de gratidão pela oportunidade, por ter se candidatado, ter sido aceito na primeira peneira para fazer a entrevista, que te permitiu destacar-se dos outros candidatos que nem sequer foram chamados, e expresse o seu interesse contínuo na posição. Isso reforça o seu profissionalismo e demonstra apreço pelo tempo investido da empresa, do time de RH, de Headhunters e do seu entrevistador também. Além disso, você pode reiterar pontos-chave discutidos durante a entrevista. Talvez, por exemplo, uma frase de impacto que você tenha dito, ou um ponto relevante, importante que tenha sido comentado, talvez. Lembrando ao entrevistador sobre a sua adequação para a vaga, de você estar preparado para aquele momento importante.
O acompanhamento pós-entrevista ajuda a manter a sua candidatura fresca na mente do empregador e pode fazer a diferença ao tomar uma decisão final na mente dele. Por exemplo, ele pode vir a pensar: poxa, esse candidato me mandou um e-mail, fez um contato, agradeceu pela oportunidade, foi o único dentre todos os outros entrevistados que teve essa predisposição de sequer de me agradecer. Ele pode ver isso como um bom sinal e talvez, por meio dessa sua atitude, te dar a chance de passar para a segunda ou terceira ou próxima etapa do processo seletivo. Em resumo, então, essa atitude é uma maneira eficaz de você poder se destacar dos outros candidatos e aumentar a sua chance de sucesso no processo seletivo pelo qual você está se candidatando. Agora, muito importante, o próximo item que eu quero falar sobre resiliência e persistência. Rejeições fazem parte do processo. Você não ser aprovado faz parte, como você também ser aprovado também faz parte do processo. Você tem que estar preparado para as opções e alternativas que surgirem. Então mantenha uma atitude sempre positiva. Aprenda com cada experiência e continue aprimorando as suas habilidades e abordagens. Demonstrar resiliência e persistência durante a entrevista para o emprego é fundamental. Isso é uma demonstração da sua atitude, da sua persistência, da sua disciplina, da sua tenacidade. Nem sempre você alcançará sucesso imediatamente, e é nesse momento que essas qualidades fazem com que você possa se destacar. Eu me lembro bem que em um processo seletivo que eu participei há muito tempo, eu estava participando numa grande multinacional para participar num processo de estagiário, e numa empresa de médio porte eu estava participando do processo seletivo para ser um empregado, um colaborador, CLT, registro em carteira. E quando saiu o resultado, primeiro saiu o resultado da empresa para eu me candidatar como empregado, e eu aceitei de cara. Uma semana depois, a multinacional gigante me chamou: olha, Júlio, queríamos te parabenizar, você foi aprovado no processo seletivo para estágio. E aí, naquela ocasião, eu ainda perguntei: olha, eu agradeço muito a vocês, mandei inclusive uma carta, na época não tinha e-mails, eu mandei uma carta, olha só. E eu agradeci, e eu comentei que naquele momento, o emprego naquela organização, eu via como uma oportunidade de um aprendizado muito grande que eu teria com base nas experiências técnicas profissionais que eu passaria naquela organização. Havia um job rotation nos primeiros 2 anos como empregado, a cada 6 meses mudando naquela empresa. E aquilo me despertou muita curiosidade e eu pensei, decidi, foi uma atitude minha, que aquilo seria muito bom. E eu expressei isso na carta, falei: olha, nessa empresa eu terei um job rotation de cada 6 meses, passarei por 4 áreas distintas, onde eu serei avaliado. Isso eu gostei bastante. Agradeço imensamente por ter me convidado para participar, por ter sido aprovado no processo de estágio, mas eu prefiro começar como empregado. No futuro, quem sabe? E 3 anos depois, eu participei de um processo seletivo para emprego naquela empresa multinacional e eu fui selecionado. E, para minha surpresa, aquelas pessoas, pelo menos 2 do time de RH que fizeram a entrevista, ainda estavam na empresa, eles se lembraram de mim e eu fui muito bem recebido e muito bem acolhido. Então, essa atitude, essa polidez, essa flexibilidade, esse jogo de cintura abrem portas, constroem pontes, jamais muros. Então, se enfrentar rejeições durante o processo, continue mantendo uma atitude positiva e aprendendo com cada experiência. Mostre como você superou desafios anteriores,
aprendeu com eles e com isso você se tornou muito mais determinado. A resiliência então exige a sua capacidade de se adaptar, enfrentar desafios, enfrentar adversidades, enquanto a persistência mostra o seu compromisso em alcançar os seus objetivos que são importantes para você. Então, caminhando para o final da nossa live de hoje, essas características são muito valorizadas pelos empregadores da atualidade, pois indicam que você está disposto a trabalhar duro, focado, disciplinado e a superar obstáculos em busca do sucesso. Resumidamente, demonstrar resiliência e persistência é uma maneira poderosa de se destacar, mostrar a sua força, a sua determinação em processos seletivos. Lembre-se de que o sucesso nesses processos não se resume apenas a ter as habilidades certas, mas também em apresentar-se de maneira confiante, autêntica e profissional na empresa que você está se candidatando. Cada experiência em entrevistas, elas funcionam como oportunidade de aprendizado novo, independentemente do resultado. Por isso eu sempre penso, eu sempre venço, eu sempre ganho, eu jamais perco. Ou eu venço, passando para as etapas seguintes de sucesso, ou eu aprendo o que não funciona ou o que funciona para numa próxima etapa eu estar melhor do que eu estava antes. Lembre-se sempre que um covarde nunca começa, um fraco nunca termina, já um vencedor nunca desiste. Aliás, um vencedor sempre avança muito mais do que ele mesmo determinou. Abrace esse desconforto, pois não importa onde você está, não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. Pense nisso, fique comigo, gratidão imensa, você é muito amado e até amanhã. Tchau, tchau. Fica bem. Compartilhe com seus amigos, talvez tenha alguém que esteja passando por processos seletivos. Esse foi a parte 3, já fizemos a parte 2 ontem e a parte 1 anteontem. Estão todas gravadas aqui no Instagram. Um abraço, que Deus te abençoe grandemente, você é muito amado. Tchau, tchau.